Olá, queridos e amados, vamos dar continuidade à meditação bíblica que nós temos feito diária na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Hoje nós vamos estudar o versículo 10, que é o último versículo do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: E para guardar-te dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há três tempos deste versículo que é muito importante ser salientado. É interessante porque Paulo termina o primeiro capítulo fazendo uma referência ao arrebatamento da igreja, a ressurreição de Jesus Cristo e o julgamento de Jesus Cristo sobre os filhos da desobediência. Irmãos e amados, a maneira como a igreja crê no arrebatamento da igreja, a maneira como os componentes, cada irmão crê, isso dá uma dinâmica na vida cristã. A razão pela qual a igreja passava a sociedade de maneira tão translúcida, ela mostrava para a sociedade esse posicionamento da fé operosa, a abnegação do amor e a firmeza da esperança, era em virtude, irmãos, dos eventos que concatenam exatamente a história eclesiástica. Essa igreja, ela não tem dúvida nenhuma do que haverá o acontecimento do arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer que quando ele tem notícia e as pessoas verem, não só na Europa, assim também como na Ásia, era comentado essa fervorosidade cristã, o apóstolo Paulo vai dizer que isto é oriunda de uma igreja que de fato crê nos eventos que se sucedem. Veja que Paulo diz assim: para guardar dos céus o seu Filho, o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, muitas vezes a igreja, ela existe de uma maneira tão opaca concernente ao arrebatamento, né? Parece até que não é um tema tão pregado, tão ensinado. Essa jovem igreja em Tessalônica, ela não tem dúvida do arrebatamento da igreja. E esse conhecimento potencializava e ao mesmo tempo agregava valores espirituais, onde eles se debruçavam nas escrituras, onde eles deixavam os ídolos. Lembra da nossa última reflexão? Que eles vão deixando os ídolos, eles vão sendo lapidados, eles vão sendo aprimorados pela palavra de Deus, porque de fato eles creem que os eventos vão acontecer, e dentre tantos o arrebatamento da igreja. Nós, como igreja, aguardamos esse evento. E o que vai referendar que nós acreditamos que realmente vai haver o arrebatamento da igreja? O que fez a igreja em Tessalônica. Eles têm uma fé operosa, eles têm um amor abnegado e eles têm uma fé firmada nas Escrituras. E isso norteava todo o seu comportamento. Isso fazia com que eles buscassem a cada dia diagnosticar suas falhas e a partir daí buscar em Cristo a resiliência, buscar aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, né? O aperfeiçoamento, o catadismo. Por quê? Porque eles acreditam que haverá um momento em que a igreja será arrebatada. Isso é importante. Nós não podemos esquecer deste evento. O Senhor vem buscar a sua igreja. Segundo evento aqui que eles também tinham bem definido: a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quem? Jesus Cristo. Meus irmãos, por muito tempo a ressurreição de Jesus Cristo foi questionada. Os irmãos lembram o evento ali em Mateus? Jesus Cristo foi morto, ele foi sepultado, ficou 2 soldados romanos guardando o local do túmulo, mas houve todo aquele evento, os anjos vieram, tiraram aquela pedra, Jesus Cristo saiu. Quando Maria Madalena e outras Marias chegaram lá, Jesus não estava no sepulcro, o anjo diz que ele não estava ali, que ele tinha ressuscitado. Mas lembre do que aconteceu com os soldados? Os soldados foram dizer aos seus superiores. Os seus superiores pagaram ele para eles mentir, para dizer que foi o discípulo que tinha roubado o corpo de Cristo. E esse evento, essa história, ela correu o mundo, onde até hoje algumas pessoas questionam a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja em Tessalônica não tem dúvida, Jesus ressuscitou. Isto, irmão, é importante estar no nosso coração, não sermos levados e nem persuadidos
por vã filosofia, por pensamento díspare à palavra de Deus. De fato, Jesus ressuscitou. E nós cremos peremptoricamente, há evidências. Jesus conversou com as mulheres, Jesus conversou com o discípulo, Jesus foi arrebatado aos céus à vista dos discípulos. A igreja crê dessa maneira. E por crer que vai haver o arrebatamento, por crer que Jesus ressuscitou de fato, isso potencializava a vida cristã. Esses irmãos reproduziam a sua fé através do seu comportamento social, ético, moral, profissional, sentimental e todo o norte que compõe o indivíduo como um ser social e assim sucessivamente. Eles viam isso, por isso eles deixavam os ídolos, por isso eles tinham altruísmo, por isso eles se desenvolviam na vida cristã a tal ponto de se tornarem referência, ponto de se tornarem aqui pessoas que fossem exemplos, não só na Acaia, não só na Macedônia, não só na Europa, como também no continente asiático. A igreja precisa dessa dinâmica, irmãos. Nós somos crentes não é pela cor da roupa, ou pelo tamanho da roupa, ou pela cor dos olhos, ou pelo tamanho da Bíblia. O que mostra que de fato nós somos crentes é quando nós cremos, guardamos e reproduzimos essa fé na pessoa de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, neste versículo 10 aqui, do capítulo 1, ele mostra bem definidos os pilares que tem que nortear a dinâmica da vida cristã. Arrebatamento da igreja, ressurreição de Jesus Cristo e olha a terceira, Jesus que nos livra da ira vindoura, O que nos livra da ira vindoura, automaticamente castiga aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Observe aqui que Jesus Cristo vai vir, isso é fato, ele ressuscitou dentre os mortos, isso é fato, e esse Jesus vai recompensar o seu povo. Como? Julgamento galardoativo. Nós vamos ser julgados para receber galardões. No processo do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, nós vamos receber um corpo glorificado. Como Paulo vai dizer que o que é mortal se revestirá da imortalidade. Nós vamos morar com Jesus Cristo. O Senhor diz isto: eu vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, nós notamos, irmãos, que o lado do arrebatamento, da ressurreição de Jesus Cristo, beneficia o cristão para usufruir do gozo eterno no céu. Lá é a minha e é a sua morada. Você imagina o quanto isto é resiliente no nosso coração. O quanto isto é solutar o nosso coração de saber que todo o esforço do desenvolvimento cristão, de nos submeter à palavra de Deus, de dizermos não para o pecado, de nos esmerarmos para cada dia sermos melhores, o quanto isto é maravilhoso, porque isso nos garante a vida eterna. E o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. É lá que nós vamos morar. É nesse lindo céu que todos nós estaremos. Ou seja, a igreja em Tessalônica estavam tão apegados a esta verdade, eles criam de uma maneira tão maravilhosa, irmãos, que isso causava efeito psicológico. Ou seja, isso norteava suas emoções. O crente vai ter entristecimento? Vai. O crente vai ter problema de ansiedade? Sim, mas todo o processo emotivo do cristão é cuidada pela palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: nenhuma praga chegará à sua tenda. Ou seja, nós não seremos destruídos, nós não seremos consumidos pelas ansiedades, pelo pecado, por esse mundo, porque nós já somos do Senhor. E quando eu creio em Deus, quando eu de fato entendo que as verdades bíblicas, elas têm poder sobre a minha vida, eu descanso.
eu fico mais tranquilo, as minhas ansiedades, elas são depositadas aos pés do Senhor. Por outro lado, irmãos, a realidade do arrebatamento também virá seguido de juízo para aqueles que não obedeceram a palavra de Deus. Então, Paulo diz que nos livrará da ira vindoura. Após isso, o arrebatamento da igreja e todo o processo ainda dos 1000 anos ali que vai acontecer, depois, como diz Apocalipse, o Senhor vai vir julgar essa nação. O Senhor vai vir, vai destruir todos os seus inimigos. E agora vão ressuscitar para ir ao grande trono branco, o trono de juízo. Ali serão condenados ao inferno e do inferno ao lago de fogo, para sempre. Então, ou seja, enquanto crente, eu e você, como servo de Deus, vamos estar no céu, andando com o Senhor, gozando da vida eterna, aqueles que não creram na palavra, aqueles que não viveram a palavra de Deus, estarão no inferno sofrendo para sempre. Irmãos, para resumir aqui, arrebatamento da igreja, ressurreição de Jesus Cristo e vida eterna no céu ou no inferno norteava a vida da igreja em Tessalônica. Não esqueça disto, para que todo o conhecimento teológico e doutrinário das Escrituras seja de fato o viés da sua vida cristã e toda essa dinâmica na sua vida cristã. Que Deus te abençoe, meu amado, até a próxima reflexão, em nome de Jesus. Amém.